Pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre o caso da Dona Carla. Um caso sensível que acabou repercutindo aí no Brasil inteiro por conta do desfecho trágico que a história dela teve. É muito triste, gente. Olha, segunda-feira, o dia amanheceu mesmo muito triste, muito triste. Logo nas primeiras horas da manhã da segunda-feira veio a notícia. A casa da Dona Carla, vou só contextualizar aqui para você ter noção. Dona Carla era moradora do bairro Vila França. Todo mundo conhece basicamente. Boa parte da cidade conhece ela a partir de agora, né? Ela, uma mãe solo, com 7 filhos, grávida do 8º, né? A mesma, antes de ter esse desfecho trágico, ela foi nas redes sociais e pediu ajuda, né? Pediu ajuda, foi até feita uma campanha para ela, mas a campanha não supriu a necessidade assim para poder tirar ela de imediato, né? Até mesmo porque a campanha era um pouco precoce. Ainda estava muito verde, né? Ainda não tinha amadurecido. E também por conta das críticas. Muita gente criticou mesmo, gente. Porque estavam falando, mas por que ela não usa preservativo? Por que ela não toma anticoncepcional? A mulher nova assim já tem 7 filhos. Sabe, aquelas críticas pesadas. E isso acaba desmotivando muita gente, né? E isso de certa forma avacalhou, né? Avacalhou a campanha que foi feita em prol, né? Para conseguir algumas coisas, para ela levantar a casinha dela como ela estava querendo, né? É uma situação triste, gente. Triste porque foram 4 vidas que foram perdidas, gente. E a gente muitas das vezes se pergunta, cadê a assistência social do município? A gente sabe que a responsabilidade, gente, ela é da gestão pública, digamos assim. A responsabilidade é de todo mundo, para falar a verdade. Mas a responsabilidade maior é da gestão, porque nós temos aqui a pasta da assistência social e, segundo a nota que foi publicada na página oficial da Prefeitura de Barras, a assistência social estava acompanhando a situação dela. Foi feita visita a ela, né, segundo eles, e mesmo assim permitiram com que ela ficasse naquela casa, mesmo vendo a situação, a precariedade da estrutura daquele sobrado, né? É triste porque logo já entra o jogo político. Pra você ter noção, teve gente que estava perguntando, mas por que o Brau não fez a casa dela? Teve gente que perguntou. Gente, o Brau ele tem ajudado muita gente em Barras, muita gente mesmo, entendeu? Infelizmente, ele, né, a associação ainda não tem mais recursos para ajudar todo mundo, né? Segundo ele, né, já conversei com ele várias vezes, ele falou que queria ter muito mais para poder ajudar muita gente, mas o pouco, né, digamos assim, né, tá limitado, né, com o que ele tem, ele vai ajudando, né, vai ajudando uma casa por mês, às vezes dá 2 casas por mês, como foi no mês passado. Gente, é muita gente na mesma situação da Dona Carla, entendeu? E infelizmente não tem como ajudar todo mundo, entendeu? Por quê? Porque são muitas pessoas mesmo, né? A gente fica triste, sensibilizado, porque a gente não pôde fazer nada, né? A gente não deu para fazer nada, entendeu? Porque primeiro, a associação ela dá essas casas gratuitamente para as pessoas, mas a pessoa precisa ter terreno, entendeu? Tem muita gente dizendo que ela tinha um terreno, realmente o terreno era dela, né, digamos assim, mas era um terreno de invasão. Já teve casos da associação fazer casa e dar problema por conta do terreno. A pessoa vai lá, apareceu o dono do terreno e queria tomar a casa da pessoa. Outro dia uma senhora lá no Santinho, o Brau ia dar casa para ela.
O Brau ia dar a casa. O Brau só não deu a casa porque a família já chegou criando confusão, dizendo que o terreno não era dela. Enfim, confusão muito grande. Por conta disso, o Brau não pôde dar a casa. Entendeu, gente? Então, é uma situação crítica, lamentável, triste, né? Muito triste. Inclusive a dona Carla, ela chegou a ligar para mim. Eu atendi ela uma vez, ela me ligou, falei: dona, eu vou ver esses próximos dias pra gente estar indo aí, porque esses próximos dias a gente vai estar entregando cesta básica, fazendo algumas entregas e tá muito corrido. Mas assim que a gente folgar um pouquinho, a gente vai aí. Infelizmente não deu tempo da gente ir até lá. E de certa forma, porque a gente viu, né, que os outros portais, o portal inclusive do Juraci Silva, né, a Grande Barras começou a ajudar, o Cabeça Publicidade também começaram a ajudar na divulgação. Mas ainda assim, teve uma senhora, não sei quem foi, pediu a vá lá. A gente ia lá, mas infelizmente não teve como. Mas, gente, fica uma pergunta, porque eu tô falando isso porque a responsabilidade é de todo mundo. Todo mundo. A sociedade deveria ajudar, né? Porque o que ela mais teve foi crítica, né? Teve muita crítica. Mas a gente não pode trazer toda a responsabilidade para a sociedade, que nem estão querendo fazer aí. A responsabilidade é do poder público. Porque se a assistência social estava acompanhando, por que deixou a dona Carla ficar naquele sobrado, mesmo vendo as condições precárias daquele lugar? Poderia muito bem: não vamos alugar uma casa, a senhora vai ficar com a casa aqui alugada até quando a gente for entregar as casas lá do Barras Altas, que eu tenho certeza que ela iria se enquadrar para poder receber uma casa. Mas não foi feito nada, né? Inclusive a dona Carla falou comigo e ela falou umas coisas que não convém a gente falar aqui, coisas sérias, entendeu? E eu não tô falando da boca para fora não, nós temos provas aqui do que foi falado. Mas enfim, gente, é lamentável, muito triste. A dona Carla perdeu a vida por conta desse desabamento, né, que teve nesse sobrado. Inclusive nós temos as imagens aí, a gente tá mostrando aí para você a imagem aí do desabamento que aconteceu, né? A casa caiu sobre ela, né? Tá aí a dona Carla, a imagem da dona Carla, né? Os bombeiros fazendo resgate, gente. E a gente foi lá no local, uma cena de terror, gente. Cena de terror. Agora, o que tem muita gente aí criticando é porque não foi feito nada antes, né? Principalmente o poder público, né? O poder público, a prefeitura daqui, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso, gente, não é como comunicador, como repórter, não, gente. Tô falando como ser humano mesmo, entendeu? A prefeitura daqui, pelo amor de Deus, a prefeitura tá preocupada com outras coisas, né? Ontem, enquanto tava todo mundo aqui, anteontem, segunda-feira, tava todo mundo aqui no hospital preocupado com a situação. O vice-prefeito bem que tomando água de coco. Dá a impressão que é preocupação zero, sabe? A gente não pode deixar de falar. Teve negligência sim, né? Muita negligência. E inclusive ela pediu ajuda, Cabeça Publicidades, né? Que é ligado às redes sociais, à mídia social, a assessoria da prefeitura foi lá, gravou um vídeo, falou: estamos aqui pedindo prefeito, secretário de administração, estamos pedindo aqui, não é politicagem e tal. Gente, não foi feito nada. É porque se fosse eu pedindo, tudo bem, não vou dar porque ele fez quando ele faz oposição contra a minha gestão, tudo bem, mas alguém do mesmo lado, né? O pessoal do mesmo lado foram lá, gravaram. Será que o prefeito não viu mesmo? Será que a gestão pública não viu? Ou será que fecharam os olhos para a situação dela? Então é uma situação crítica, gente.
Tá aí as imagens. Nós vamos colocar uma imagem aqui da chegada do caixão, dos corpos, né, do ginásio, né, porque teve muita comoção. O pessoal chorou, o pessoal ficou muito triste. Até hoje o pessoal está muito triste com tudo isso, né? E uma cena que cortou o coração das pessoas é que tinha um caixão a mais, que era o caixão do bebê, caixãozinho pequeno, uma vida que foi interrompida, né? Então a gente vai mostrar aí. Então escute ou melhor, assista esse vídeo aí conosco da chegada aí do caixão. Tá aí o caixão chegando, os rapazes, né, trazendo os outros caixões. É uma situação crítica, triste, né? E isso acaba abalando a cidade, né? Nós temos também vídeos aí da família, né, ainda em vida, né, pedindo ajuda, porém de certa forma houve negligência, né, com relação a isso. Gente, é triste. Eu vou colocar aqui outro vídeo da ida dela, da ida dela não, do funeral, né, do cortejo dela até o cemitério, né, Dona Carla juntamente com os outros 3 filhos. Então assista esse vídeo aí, gente. Muita gente mesmo foi dar último adeus à Dona Carla, né, uma situação realmente crítica, lamentável, muito triste. Poderia ter um outro desfecho, né, mas ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe, né? Tragédia não é anunciada, tragédia é tragédia, é por isso que o nome já fala. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não estou ocupando o prefeito, não, nada disso. O prefeito não tem culpa, porém houve negligência por parte do poder público, entendeu? Então a gente pede, né, para que a partir de agora a assistência social venha funcionar nesse município, né? Porque, gente, ela tinha 8 filhos, né? 8 com o da barriga, né? Faleceu o da barriga e faleceu mais 2. E ainda tem os outros que estão lá doentes, né? Tem um que está com o rosto bastante machucado. Tem os outros, né? Tiveram escoriações e estão agora sob o cuidado da avó, né? Então a assistência social agora tem que dar assistência mesmo, mais do que nunca. Se antes não estava dando, agora tem que dar, né? Porque, gente, a assistência social não é só com relação à CRAS, né? A assistência social aqui em Barras, basicamente a gente só vê uma CRAS, só Bolsa Família. A assistência social é para esses momentos, é de dar assistência à sociedade, a pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão em situação vulnerável. A gente fala isso, que essa pasta da gestão pública daqui não funciona, porque a gente é da Associação Mundico Carcará e a gente vê quase todos os dias pessoas que muitas das vezes não têm o que comer. E muitas das vezes a assistência social nem sequer vai atrás dessas pessoas. Agora aqui a cidade, ó, muito bom. Você olha para a cidade aqui no centro da cidade, a impressão que dá é de que está tudo mil maravilhas. Mas é como sempre tenho dito, a zona periférica da cidade de Barras, zona rural, bairros da zona periférica aqui do nosso município, você pode ver pessoas passando fome, pessoas que não têm onde morar, pessoas que muitas das vezes estão em situações vulneráveis, sem saber o que fazer, porque às vezes não tem o que comer. E a assistência social nem vai atrás dessas pessoas. Então a gente pede, né, para que a partir de agora o poder público ele venha ter bons olhos, né? Bons olhos para que essa situação nunca mais venha se repetir aqui no nosso município, né? Não se trata de politicagem, não se trata nada disso, né? Inclusive tem uma pessoa que é da assessoria de comunicação da prefeitura que foi lá e ainda comentou no nosso portal
dizendo que a nossa publicação teve cunho político. Gente, quando aconteceu a tragédia ali na casa do vereador Zé Pezinho, essa mesma pessoa foi lá, fez um alvoroço todo para tentar vincular o incidente com a imagem de um candidato aqui da região. Aí a mesma, né, meses depois, tá dizendo essas lorotas aí. Faça-me o favor, a gente tem mais o que fazer do que perseguir políticos. A gente tem que dar a informação correta, gente, informação precisa. Se a informação é isso, então é isso, isso, isso. Se a informação não é desse jeito, então a gente vai dar a informação como aconteceu. Não ficar especulando, inventando. Faça-me o favor. Pois é, gente, tá aí essa situação da Dona Carla, né? Aconteceu aqui em Barras, não é para acontecer nunca mais essas coisas. O poder público tem que olhar para as pessoas, né? Tem muita gente falando, ó, tá chegando aí festa junina, vai vir as bandas, aniversário de Barras, de setembro, vai vir outras bandas. Gente, o que foi gastado aqui no Carnaval de Barras daria para ajudar muita gente, inclusive a Dona Carla, mas infelizmente ela não teve essa ajuda, né? Então, a partir de agora que a gestão ela vem olhar com bons olhos para os menos favorecidos aqui no nosso município. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, a gente fica aqui, finaliza o nosso programa aí com a imagem do cortejo aí da Dona Carla, juntamente com os filhos, né, indo em direção ao cemitério. A gente deixa essa imagem aí para você ficar refletindo, né? Será que a gente não poderia ter feito algo? E com certeza a gestão pública, ela sim deveria fazer alguma coisa, mas infelizmente não fez.